Seja bem-vindo a mais uma devocional compartilhando a palavra de Deus. Hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre a Reforma Protestante que inicia, tem seu marco ali na pregação das 95 teses, 31 de outubro de 1517, hoje 506 anos da Reforma Protestante. Nós queremos louvar a Deus pela vida desses homens, mas também louvar a Deus pela palavra de Deus que é anunciada até hoje, é pregada, e a nossa igreja faz parte desse trabalho, dessa obra de anunciar o Evangelho. Nós vamos hoje mergulhar um pouquinho numa temática que Lutero fala muito, que é a justificação pela fé. Você vai ler comigo alguns textos bíblicos, tá bom? Vários deles em Romanos, todos eles em Romanos basicamente, e nós vamos entender progressivamente como Lutero ele dialoga sobre esse assunto da justificação pela fé e como ela, no último texto, se mostra aplicável para a nossa vida, como nós aplicamos essa verdade de que somos salvos pela fé em Jesus Cristo no nosso dia a dia. O primeiro texto é o capítulo 1 de Romanos, versículo 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Essa citação é de Abacuque. Lutero, muito pautado nesse texto, principalmente quando a gente lê não me envergonho do Evangelho, ele não abriu mão de verdades bíblicas diante de uma batalha contra um sistema de poder da igreja vigente. Nós vamos ler agora outro texto no capítulo 3 de Romanos, versículo 10 em diante. Paulo, ele vai citar agora uma série de salmos, textos em Isaías, como que fosse uma composição juntando várias músicas, e ali ele também apresenta essa verdade sobre a justiça de Deus e sobre quem nós somos. Versículo 10 do capítulo 3 diz o seguinte, como está escrito, não há justo, nenhum sequer, nem há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Essa é a condição do ser humano em Romanos capítulo 3, versículo 10. Paulo apresenta isso, e a justificação pela fé está pautada na incondição do homem. A falta de condição do homem de se salvar. Versículo 28 do mesmo capítulo 3 diz o seguinte, concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, somente pela fé, independente das obras da lei, independente de capacidade nossa, nós somos pecadores. Outro texto agora, lá no capítulo 4 de Romanos, versículo 7 em diante, 7 e 8, nós vamos ver também outra citação de um outro salmo que Paulo faz memória de apresentar para que entendamos que a justificação sempre foi pela fé, nunca foi por obras. Romanos 4, 7. Davi disse, bem-aventurado aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribui pecado. Todos somos pecadores, mas seremos felizes, bem-aventurados, somente pelo perdão de Deus, não por nossas obras. Agora, mais um texto caminhando aí para o final da nossa rodada, Romanos 5, 1 em diante. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé. E essa graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aqui nós temos já um caminhar
para como essa justificação pela fé se aplica no nosso dia a dia. Essa justificação, a salvação em Jesus Cristo, essa posição que nós temos em Jesus, nos dá esperança para uma vida, nos dá o próprio Espírito Santo habitando em nós. Nós temos que considerar isso e também o versículo 22 do capítulo 6 de Romanos, 22 e 23. Romanos 6, 22 e 23 diz o seguinte: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês escolhem é para a santificação, e o fim, neste caso, é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nós somos salvos para que tenhamos esperança e somos salvos para que vivamos em santidade. A justificação pela fé não é uma carta branca para que possamos fazer o que bem entendamos, já que somos salvos, então podemos fazer o que queremos. Não, nós temos que viver diante dessa bendita esperança, diante do Espírito que habita em nós, dessa vida abundante que nós temos. Nós vivemos em uma santidade, nós vivemos em uma espelhar de Deus, em uma vida que espelha a glória e a graça de Deus. Amém? Que você possa, nesse dia, receber toda essa salvação em Jesus Cristo, se você não crê em Jesus como seu Senhor e Salvador. Se regozijar de Jesus, se alegrar na salvação em que nós temos em Cristo e pelo Evangelho. E repartir, dividir com outros, compartilhar, deixar o copo transbordar, para que a graça e o amor de Jesus Cristo seja visto, como foi visto através da vida de homens importantes ao longo da história. Esses homens, eles pregaram o Evangelho, anunciaram Cristo Jesus para onde quer que eles fossem. Eles não se envergonharam do Evangelho. Não se envergonhe também, viva em santidade, viva diante dessa esperança. Que você possa ter uma boa semana e bons dias. Até mais, Deus abençoe.